Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor nosso Deus por esta grandiosa oportunidade, que possamos nesta ocasião meditar na palavra de Deus e que esta meditação venha trazer glorificação a Deus e também venha trazer edificação para a nossa vida. E para darmos continuidade à nossa reflexão, eu quero perguntar algo a você. Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida? Claro que essa pergunta também diz respeito a mim. Será que Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida? Será que Deus está assentado no trono do meu coração? É uma figura de linguagem, é claro. Será que Deus está no centro da minha vida? Ou será que Deus é para mim algo secundário? Ou será que Deus é para mim algo de menor importância? Será que Deus está de uma maneira não tão honrosa em nossas vidas? Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 17, nós temos o seguinte texto: pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Lembremos, amados irmãos, que Abrão era casado com uma mulher estéril, chamada Sarai. Esta mulher estéril, chamada Sarai, até tentou ajudar a Deus para que Abrão tivesse um descendente. Todavia, Deus deixou bastante claro que o descendente de Abrão seria aquele que ele teria com a sua esposa, chamada Sarai, cujo nome antecipadamente foi colocado de Isaque. E Abraão tinha este filho, que com certeza era um filho muito amado, filho único, por assim dizer, levando em consideração que Sarai era de fato a sua esposa. Chegou o dia então em que Isaque foi tirado dos cuidados da mãe e passou a viver aos cuidados do pai. E sabemos que isso ocorre porque é necessário que o filho conviva com o pai, para que ele aprenda os ofícios, para que ele aprenda, inclusive, os projetos de Deus que o Altíssimo havia preparado para Abrão e a sua descendência. Nós que somos pais, sabemos do grandioso amor que temos pelos nossos filhos. E assim não era diferente com Abrão. Mas ocorreu que Deus pediu a Abrão para que ele oferecesse a Isaque o seu único filho em holocausto. Holocausto é um tipo de sacrifício que é totalmente queimado depois de imolado. Ou seja, o sacrificado primeiramente é sangrado e depois ele é queimado com bastante lenha até que seja transformado em pó. Assim é o holocausto. Perceba bem, Deus estava provando a fé de Abrão. Tanto é que quando Abrão foi descendo o cutelo, um objeto pontiagudo equivalente a uma faca, quando Abrão foi descendo, um anjo bradou desde o céu, dizendo para que ele não matasse o menino, porque agora ele havia demonstrado a sua fidelidade, a sua fé, a sua confiança em Deus. Não é difícil de perceber que Isaque era como que tudo na vida de Abrão.
E deixa eu dizer algo muito impactante para você. Os nossos filhos, eles não são tudo em nossas vidas. Nós os amamos, nós os zelamos, nós cuidamos deles, mas eles não são tudo em nossas vidas e também eles não devem ocupar o primeiro lugar. Parece ser muito difícil isso que eu estou dizendo, mas os nossos filhos, eles não ocupam ou não devem ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E quem deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas? É o nosso Deus. O próprio Jesus Cristo falou que aquele que não deixar pai, que não deixar mãe, que não deixar mulher, que não deixar filhos, que não deixar terras, não é digno dele. Para sermos dignos de Jesus, temos que todos os dias tomar a nossa cruz e seguir. Cruz fala de responsabilidade, fala de compromisso, fala de peso. Cruz também fala de morte. Quando carregamos a cruz, estamos lembrando que somos pessoas vulneráveis diante da morte e tudo que se aproveita diante da morte é a fé que nós temos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Deus, ele escolheu Abrão para que fosse o seu eleito, para que a partir dele as promessas tomassem forma. Mas para que estas promessas tomassem forma, Deus precisava de alguém que colocasse ele acima de tudo e de todos. Que, como já disse, Deus não aceita o segundo lugar. Diz a letra de um hino que Deus seja o meu universo, que Ele seja tudo o que sinto e o que penso, que de manhã Ele seja o primeiro pensamento, que Ele seja a luz na minha janela. Esse louvor, ele é verdadeiramente um louvor a Deus. Por que estou dizendo isso? Porque por vezes os louvores, eles não louvam a Deus. Por vezes os louvores tão somente massageiam os nossos egos. Eu acho até interessante que existem louvores que, em lugar de promover a reconciliação, faz dizer que um crente vai ser vitorioso e que o outro vai se sentir afrontado com a vitória daquele crente. Pois bem, não é o caso. Então, nós estamos meditando sobre a provação de Abrão. O que ocorre conosco quando somos provados? Nós temos a determinação de Abrão. Dá para perceber que Abrão era uma pessoa determinada. Quando ele ouvia a voz de Deus, ele procedia em conformidade com a voz de Deus. E mais uma vez eu pergunto a você: o que você faz quando você escuta a voz de Deus? Isso faz alguma diferença na sua vida? Ou você vive na mesma? Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.